Tudo bom, pessoal? Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer as críticas, comentários e e-mails que me mandaram relacionados ao vídeo anterior, o vídeo da semana passada. Estou ainda aberto para mais críticas, comentários, pretendo ler tudo que eu conseguir. E eu gostaria de deixar claro o que eu não consegui fazer no vídeo anterior, que eu não citei, de que meu objetivo inicial quanto a esse projeto é de publicar, de postar um vídeo por semana. Talvez não consiga regularizar isso, mas o objetivo inicial é esse. Apesar de que talvez por questões profissionais ou particulares não consiga. A minha indicação de hoje é o livro Perfume, a história de um assassino, de Patrick Süskind, um alemão. É uma edição de 1985, foi a primeira publicação do livro. E ele já chegou assim, mostrando grande personalidade e arrastando uma multidão de fãs pelo mundo, tanto que ele teve 20 milhões de exemplares vendidos e foi traduzido para mais de 40 línguas no mundo inteiro. A história do livro começa em Paris, num período pré-Revolução Francesa, em que o autor cita muito, desde o início, o fedor da cidade, por ser a maior cidade da França. E ocorre então um local que por 800 anos foi um cemitério a céu aberto, mas que depois de muitos protestos esse local foi fechado, e que ali em cima desse local se construiu a Praça de Paris, onde ocorria o mercado público da cidade. Nesse mercado público, o fedor era ainda mais intenso por questão das pessoas que transitavam ali, o cheiro da carne que era vendida, dos animais que passavam, e nos dias mais quentes também podia se sentir o cheiro dos cadáveres que estavam soterrados naquele local. A história começa então no dia mais quente daquele ano, em que uma mulher que já tinha parido outros 4 filhos, todos nascidos mortos, começa a ter contrações do parto do 5º filho. Ela está numa banca de peixe, na banca que ela vende no mercado público, e ela simplesmente deita atrás da bancada e ali mesmo ela faz o parto dessa criança. Depois, de uma forma bastante pesada, já demonstrando o início do livro, ela pega uma faca, a mesma faca que ela estava utilizando para cortar os peixes, e ela corta o cordão umbilical e com o pé ela empurra a criança para os restos de peixe, para o lixo do que ela não utilizava da carne. Mas como ela estava com muitas dores devido às contrações do parto, ela acaba desmaiando. E quando ela acorda, ao contrário do que se esperava, por questão dos outros 4 filhos que nasceram mortos, a 5ª criança, o recém-nascido, está chorando. E haviam alguns oficiais de justiça trabalhando naquele local e eles perceberam isso. E a mulher então foi indiciada por infanticídio múltiplo e semanas depois foi decapitada. E o livro ele cita bem essa questão, faz uma análise de que o primeiro som que essa criança emitiu foi a sentença de morte da mãe dele. E o decorrer do livro vai demonstrar muito bem, provavelmente por consequência disso, de que essa criança não desenvolveu uma comunicação verbal muito ampla. Ela se comunicava através de outra forma. Essa criança é o personagem principal do livro, é o Jean-Baptiste Grenouille. E essa criança ela tem 2 singularidades. Primeira, ela tem um olfato extremamente aguçado, muito mais do que seria humanamente possível. E segundo, ela tem uma memória muito boa para recordar todos os cheiros que ela acaba absorvendo. O Jean-Baptiste ele não é aceito pelas amas de leite na qual ele é encaminhado depois que a mãe dele é morta. Ele recebe um tratamento extremamente hostil das outras crianças do orfanato, e no decorrer de toda a história ele não é percebido quando chega, as pessoas não notam a presença dele, e posteriormente então vai se revelar de que ele não tem um cheiro próprio, ao contrário das outras pessoas que ele podia reconhecer o cheiro do suor, o cheiro dos esfínteres nessas pessoas, cheiro de podridão até, mas apesar de ser um cheiro ruim, ele não tem um cheiro, e isso ele começa a fazer a questão da falta. Além disso, o Jean-Baptiste ele não é um cidadão na leitura literal da palavra, ou seja, ele não é uma
uma parte da sociedade em si. Ele tem um conceito de moral e um juízo de valores construído a partir das pulsões próprias dele. Ele não segue leis, ele não segue conceitos lógicos. Tanto que diversas coisas que ele vai fazer no decorrer da história vão ser de encontro a muitos conceitos pré-estabelecidos socialmente, em questão de assassinatos, de perversões sexuais. Ele não tem a culpa da mesma forma que é estabelecida para as outras pessoas socialmente. O Jean-Baptiste, quando percebe que não tem um cheiro próprio, ele se adapta a um enredo, que é a parte principal do livro, da história, na qual ele vai em busca de um aroma, e esse aroma a gente pode-se fazer uma análise psicanalítica dele, que seria a essência dele. A essência, o cheiro dele seria muito bem coligado ao cheiro que ele não teve da mãe. Porque quando ele nasceu, ele não obteve o colo da mãe, ele simplesmente foi jogado às vísceras de peixe, ou seja, um cheiro totalmente adverso ao cheiro do afeto materno. E portanto, ele não teve aquela relação, aquela relação dual, aquela relação simbiótica de se ver como parte da mãe dele, de ser simplesmente pulsão. Então, a decorrência de toda a história se dá na busca pela mãe, aquela mãe que renegou ele no início do filme. O livro foi, apesar do sucesso dele, considerado inadaptável para o cinema durante algum tempo, e foi só então em 2006, ou seja, 21 anos depois da publicação do livro, que o diretor Tom Tykwer, alemão, decidiu levar esse filme para as telas. O filme teve participações bastante ilustres de atores como Dustin Hoffman e Alan Rickman também. E o papel principal, então, do Jean-Baptiste Grenouille ficou, então, com Ben Whishaw, que é um ator não muito destacado, mas que se destacou um pouco também nas adaptações shakespearianas de Hamlet e A Tempestade. Foi considerado inicialmente uma tarefa bastante árdua de levar o livro para o cinema, por questões de como o autor descrevia a história, a questão dos odores, assim. Mas é de se parabenizar, a minha opinião pessoal, a direção do filme, porque ele soube expressar muito bem, ele foi muito fidedigno ao livro. Apesar de que no filme o enfoque foi muito mais abrangente aos assassinatos do que propriamente a história, mas isso por questão de dinâmica cinematográfica, por questão de enredo. O livro Perfume ele é considerado o best-seller principal dos anos 80 na Alemanha, e um dos livros preferidos do vocalista e guitarrista do Nirvana, Kurt Cobain, e também do Till Lindemann, da banda Rammstein, da banda alemã. É um livro, esse aqui que eu tenho, que tem 260 páginas, e apesar de ser uma edição de 86, uma edição antiga relativamente, ele tem uma diagramação boa, ele tem um tamanho de fonte bastante grande, que torna uma leitura acessível, sem falar de que a gramática dele também é algo bem simples, não tem nada muito metafórico, nada muito teórico em si. Esse é um livro que eu comprei num sebo em setembro do ano passado, mais ou menos, e que eu paguei R$8 ele. Foi muito barato, principalmente pelo valor da leitura em si. Como dá pra perceber aqui, quando eu comprei ele estava com algumas páginas já descolando e eu tive que levar numa gráfica para encadernar ele, mas talvez esteticamente perca um pouco a qualidade dele para pôr na estante, mas isso não é importante. Bom pessoal, essa é a minha indicação da semana, Perfume, a História de um Assassino, de 1985, do escritor alemão Patrick Süskind. Até semana que vem, tchau! And